Bom dia! Sejam muito bem-vindos a esta live. Acho que eu tenho que começar com outro jargão, não é? Todo dia, bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu mesmo assisto minhas lives, gente, porque quando tem muito conteúdo que eu recebo e na hora eu tô um pouco canalizada, vamos dizer assim, então eu assisto as minhas lives porque eu não vejo hoje nada na internet mais interessante do que aquilo que eu falo, né? Muitas pessoas falam sobre coisas que não conhecem, muitas pessoas falam sobre coisas que ouviram dizer, muitas pessoas falam sobre coisas aleatórias e muitas asneiras, e pouquíssimos falam sobre experiências que viveram de realidade, e mesmo muitos que viveram determinada experiência não conseguiram saber como que saíram daquela experiência, não enxergaram o que aconteceu para haver essa mudança. E eu não estou dizendo com isso que eu sou a única pessoa do mundo da internet que viveu a experiência e sabe o que viveu. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando... eu seria muito mais vendável se eu viesse aqui e falasse conteúdos para vocês. Conteúdos. Ou só técnicas. Ao invés de eu dizer, você precisa experimentar. Você precisa ir lá e ver se é verdade. Você precisa receber da graça. Só que a verdade, gente, é que nenhum professor, nenhum mentor vai te levar onde tu precisa realmente ir. Tu só vai chegar a te conhecer, a conhecer a tua real identidade, a conhecer Deus, e aí começar a receber de cima para baixo da graça para tua vida manifestada, quando tu conhecer por ti mesmo. Eu tive a honra de receber da divindade um protocolo de cristificação. Aquilo que Paulo dizia, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse protocolo para Cristo viver em você, para você viver não mais você, mas para Cristo viver em você, isso eu recebi da graça. Durante 2 anos. Mais 1 ano demorou para digitar, porque quando eu estava recebendo, eu não sabia o que eu estava recebendo. Foi quando eu soube que era um livro e eu comecei a digitar o livro que eu soube que era um protocolo, que não era um livro. Ou seja, ele não é um livro que você lê e você aprende algumas coisas com aquela leitura. Ele é um protocolo vivo. É como se fosse Deus ali, naquelas palavras, entrando em fase com você. É como se fosse teu próprio eu superior ali, naquelas palavras, voltando à consciência de si. Não é alguém externo que escreveu esse livro ou recebeu esse livro, é o teu próprio eu superior, é a mônada, vamos dizer assim, é a divindade em você que recebe esse protocolo e relembra de quem é. Então, é muito mais do que palavras. Não vem de fora de você, porque vai ter o meu nome na capa do livro. Não vem de fora de você. Não vem de alguém externo a você. É como um curso de amor. Um curso de amor tem uma autora na capa, que é a primeira receptora. Eu posso colocar também no meu livro primeira receptora, porque eu fui a primeira a receber o protocolo de cristificação. Mas eu não sou a única. Cada um que fizer o protocolo de cristificação recebe
o protocolo de cristificação. Olha que interessante. Sendo assim, sendo isso verdade, da mesma forma que você recebe uma peça de teatro, vou usar o mesmo exemplo de Cristo, em um curso de amor, da mesma forma que você recebe uma peça de teatro, quando você vai ver, e não importa quantas vezes ela seja representada, todos que assistem recebem. Da mesma forma, é o protocolo de cristificação, é um curso de amor, é um curso em milagres. Da mesma forma. Que legal o filtro, ó, na minha... Hoje eu tô de caneca, né, gente? Vocês viram? Hoje eu não tô com a xicrinha das minhas filhas. Eu fiz café demais. Aí eu tô tomando, assim, bastante. Eu nem gosto de café, né? Gente, então, o que eu queria dizer pra vocês é isso. Talvez a gente não consiga encerrar isso hoje, tá? Senão vai ficar muito longa essa live. E sobre os evangelhos apócrifos, que a gente vai ver um pouco semana que vem, eu vou trazer só algumas partes pra vocês, porque essa noite eu recebi que eu vou ter que fazer aula no YouTube com a projeção das telas pra vocês. Eu vou ter que fazer slides. Vou ter que fazer uma apresentação de PowerPoint para vocês poderem observar o texto e eu poder falar sobre o texto, tá? Então, essa vai ser uma live no YouTube mais adiante sobre os evangelhos apócrifos. Eu vou falar um por um dos evangelhos. Eu vou dar aula um por um dos evangelhos apócrifos, ok? E vou trazer todo esse conteúdo para vocês, porque infelizmente o mundo precisa eu fiz um comentário num texto de um senhorzinho, que vocês já sabem quem é. E aí os fanáticos por ele, né, começaram a me xingar. Gente, eu virei uma hater. Aí eu virei hater. Porque eu disse que o que ele tá falando é asneira. Mas o que ele tá falando é asneira. Eu não tenho o que fazer em relação a isso, né? Eu poderia dizer, olha, o senhor, quem sabe, talvez esteja equivocado no que o senhor diz. Talvez se o senhor tivesse vivido uma experiência no corpo de Cristo, o senhor não estaria falando essa asneira. Podia ter falado assim. Gente, eu não consigo. Eu acho tão engraçado o que ele fala, mas tão absurdo, mas tão engraçado, que eu dou risada. Eu não consigo, eu não queria ser uma hater. Mas é que é muito engraçado o que ele diz, gente. É completamente absurdo e ridículo. E ele fala coisas muito certas, muito sábias, de muito conhecimento, de muita pomposidade intelectual. E no meio disso ele infiltra essas asneiras. E como essas asneiras ninguém conhece, e toda aquela bagagem intelectual que ele tem, todo mundo conhece e pode acessar, porque ele dá o nome dos livros e das fontes, todo mundo acha que as asneiras também é verdade. Porque ele tem mais conhecimento do que eu. Porque ele sabe mais do que eu. Então eu vou ter... então eu devo acreditar no que ele diz, entende? Gente... Só acorda. Só isso que eu digo. Você não é bobo. Não é. Entendeu? Você tem capacidade física, psíquica, emocional e espiritual para ir lá e descobrir que isso é uma asneira. Tá? Não é porque, ele morreu aos 70 anos, tu nem sabe a história dele. Bela M. Entendeu? Pelo amor de Deus, não precisa morrer para conhecer Deus, não precisa morrer para conhecer o Cristo, não, gente. Inclusive, em experiências de quase morte, cada um vai ter uma experiência de acordo com a sua crença. Ou dessa vida ou de outras. Você não vai ter uma experiência de quase morte igual a de outra pessoa. Vão ter vários relatos de experiências de quase morte, ou sei lá do que. E todas vão ser diferentes, porque vão ser de acordo com a sua crença.
Jesus aparece para as pessoas em sonhos, em filmes, opa, é que isso aqui tu não filme, mas enfim, Jesus aparece para as pessoas nessas experiências sempre de uma forma diferente. É de acordo com a tua crença. Ele aparece, gente, de acordo com aquilo que não vai te assustar. O meu mentor pessoal, por exemplo, eu só confio no Hélio Couto e em Jesus Cristo, por exemplo. Não confio mais em ninguém. Então, o meu mentor pessoal se apresenta como Hélio Couto. Isso significa que o meu mentor pessoal seja o Hélio Couto? Pode ser que não, pode ser que sim, mas pode ser que não. Como eu só confio no Hélio Couto e em Jesus Cristo, eles se apresentam desta forma. Porque eu não vou acreditar se aparecer um índio xamânico, se aparecer não sei o que. Eu não ia, tá? Porque eu mudei minha crença. Mas no começo, quando eu tava no meu processo, eu queria muito descobrir a verdade. E eu sou uma historiadora de formação, gente. Eu não sou uma professora de história só. Eu sou uma historiadora de formação, galera. E historiador sabe e tem responsabilidade sobre aquilo que fala e sobre aquilo que escreve, sobre as fontes e a fidedignidade, eu não sei se existe essa palavra, né? Em buscar fontes fidedignas, fontes verdadeiras, fontes que tenham realmente realidade. E mesmo assim, todo historiador, todo autor de livro sempre vai escrever de acordo com as suas crenças, porque ele não tem como sair daquilo que ele acredita. Ao selecionar determinada fonte ou a deixar determinada fonte de lado, eu estarei reduzindo a história, a verdade. Então, a verdade, ela não existe no mundo. No mundo não existe verdade. Por isso existem revistas de historiografia, revistas de história, revistas de filosofia. Por que existem revistas? Se já foi tudo escrito. Porque não foi tudo escrito e sempre com novas ferramentas existem novas descobertas. Vocês viram que falaram sobre as pirâmides lá no Egito? Pois então, um historiador do Egito diz que isso é mentira. Por quê? Porque o governo do Egito não autorizou aqueles estudos e nem aquele equipamento. Então, ele não diz que é mentira, mas ele diz que o estudo não foi autorizado. E por que nunca é autorizado um estudo desses? Porque muda tudo sobre tudo. Mas foi feito estudo. E agora o governo do Egito não tem mais como não buscar conhecer isso. O mundo inteiro vai querer saber a nossa verdadeira história. Não tem mais o que fazer. Foi dado o passo. Agora vão ter que buscar a verdade. As pirâmides não são tumbas. Então vai se buscar. E toda a história do Egito terá que ser reescrita. E todos os bambambãs historiadores terão que repensar o que escreveram. E isso é ótimo, gente. Isso é ótimo. Porque tudo vai se refazendo. Tudo vai avançando. Eu sempre disse para vocês por que eu não fiz o doutorado. Eu não fiz o doutorado porque quando eu estava no mestrado, eu não pude escrever sobre aquilo que eu gostaria de escrever. Eu não pude fazer um trabalho sobre aquilo que eu gostaria de fazer, porque não existia professor no Brasil capacitado para me orientar para aquele tipo de pesquisa que eu queria fazer. E então eu sou limitada e o conhecimento não avança porque você não tem professores capacitados para te orientar. E porque você não pode falar nada que alguém já não tenha dito. Então, gente, se alguém disse uma coisa sendo verdade ou mentira, passa a ser uma prova daquilo que você está dizendo agora. Infelizmente, o teu ego é assim.
Ele precisa de prova social. E é por isso que eu trago para vocês um curso em milagres, um curso de amor, e vou trazer os evangelhos apócrifos. Essa é a minha prova social daquilo que eu digo. Mas eu, por mim mesma, nunca acreditei em provas sociais. Eu, por mim mesma, sempre soube que aqui na manifestação é muita asneira, é muita doideira. Um colega meu fez a minha leitura de campo vibracional e pela primeira vez foi falado que eu vim de outro lugar. Isso é óbvio, eu sei, né? Vocês sabem. Mas pela primeira vez foi falado que eu vim de Órion, né? E que vieram várias pessoas comigo e que durante todo o meu processo aqui, eles me auxiliam, me ajudam para que eu cumpra a minha missão. Se isso é verdade ou não, não faz a mínima diferença. Com certeza é verdade, porque foi acesso ao campo. Só que vocês têm que entender que existem vários níveis de verdade no mundo. Verdade só existe uma. E é para essa verdade que eu te levo a acessar por ti mesmo. Essa verdade única, você só consegue acessar você mesmo. Você precisa experimentar a verdade. A verdade não é uma coisa que eu te falo e você aceita. A verdade não é uma coisa que uma igreja fala e você aceita. Que um mestre fala e você aceita. A verdade, ela não é uma coisa que você aceita. A verdade é uma coisa que você experimenta. E ao experimentar a verdade, você sabe que você é tudo e todos o tempo todo. Você sabe que você é Deus em manifestação. Você sabe que não existe indivíduo. Você sabe que todos somos a mesma consciência. E você passa a pensar e sentir e agir assim. Então você passa a sentir amor incondicional por tudo e todos. Todos passam a ser especiais para ti. Não tem um mais especial ou um menos especial. Entende? Todos são especiais para ti. Todos. Entende? Você se torna responsável por tudo e todos. Você se torna uno com tudo e todos. Você se torna a manifestação da consciência divina na forma humana. Você vive não mais você, mas Cristo vive em você. Você viveu o processo de cristificação. Você lembrou de quem você é. Você acessou a memória de mim que Jesus falava. Fazer isso em memória de mim. De mim quem? Minha consciência crística. Ok? Deu para entender? Então, as coisas no mundo, elas têm várias percepções e no mundo elas têm várias ideias. E quando você está no caminho da iluminação espiritual, você se perde nesses caminhos, nesses ensinamentos. Você toma ayahuasca 300 vezes, 1000 vezes. Você faz vários cursos de acessos, você busca técnicas, você faz técnicas de visualizações, de isso e de aquilo. Quando na verdade você não enxerga que isso é buscar fora. Quando na verdade você não enxerga de que você não precisa de muletas. E nem de professores. Você só precisa experimentar por si mesmo. Mas você, neste momento, não consegue. Porque se conseguisse, já estaria iluminado. Porque é dentro de você um acesso de memória. É um acesso de memória. É o que você já é tudo o que você precisa ser. Só precisa acessar a memória. O meu livro começa de uma forma muito interessante. Muito interessante. E agora ele já está registrado, eu posso contar algumas coisas para vocês. Porque eu precisei registrar esse livro, porque
para eu poder usar esses exemplos e para vocês poderem divulgar, sempre se remetendo à fonte, que sou eu, né? Porque eu precisei trazer isso e que isso não fosse deturpado. Por quê? Porque, como está acontecendo com o professor Hélio Couto, até uma amiga minha terapeuta disse, olha, eu vi um anúncio do professor Hélio Couto dizendo que a ressonância harmônica mudou para clicar nesse link e fazer não sei o quê. Então, como o professor Hélio Couto também já está sendo plagiado, e ele está furioso com isso, porque se tem uma coisa que o professor Hélio Couto fica, é furioso com esse tipo de coisa, né? As pessoas usando... olha a ignorância dessa pessoa que usa um ser como o professor Hélio Couto. E o professor Hélio Couto, ele é totalmente cristificado. Ele é 100% cristificado. Ou seja, ele tem consciência plena de ser tudo e todos o tempo todo, tá? Então, veja uma pessoa que usa uma coisa dessas, faz um negócio desses, inventa um negócio desses, vende um negócio que não tem vibração nenhuma. Porque o que... Gente, o que faz o negócio acontecer, sabe o que é? É a vibração da pessoa ou do Cristo desperto naquela coisa. O que faz algo acontecer é a vibração da pessoa naquela coisa. Aí pensa algo feito pela inteligência artificial, e tem gente já ensinando a fazer cursos pela inteligência artificial. Não, vou te ensinar a fazer o curso pela inteligência artificial. Gente, o que você vai realmente receber de uma vibração zerada? Nada. Você não vai receber nada. Aí você vai fazer um curso com inteligência artificial sem a sua energia, sem o seu amor, sem a sua dedicação, sem a vibração. Eles me dizem o tempo todo, gente, eu ainda estou em Cafarnaum. Olha só, eu lembro sempre dessas palavras do professor Hélio Couto, que Jesus ficou muito bem enquanto ele estava na periferia. Quando ele foi para Jerusalém, quando ele foi para a capital, quando ele foi pro olho, aí ele começou a ter problemas, ele durou 3 anos. Ainda foi muito. É que todo o processo dele foi 3 anos de iluminado, né? Mas ele podia falar enquanto ele não estava lá. É a mesma coisa que está acontecendo comigo. Eles estão me fortificando, a divindade está me fortificando para quando esse livro for lançado. Então, são muitas lives, é muito conteúdo, é muito acesso, é muito amor. Eu vou a lugares muito altos em vibração, para poder entender todas as dimensões. Eu não falo para vocês de tudo o que eu sei, porque não tem como traduzir em palavras o que eu sei. Mas o meu sentimento genuíno de querer que tu acesse por ti mesmo faz com que eu receba ferramentas, informações, proteção espiritual. Ah, mas e Cristo precisa de proteção? Gente, Cristo não precisa de proteção. Mas mesmo assim, por eu estar na forma, eu recebo desses amigos espirituais o tempo todo proteção. E eu não posso esperar que os clarividentes vejam meus amigos. Eu não posso esperar que eles vejam porque a vibração deles não acessa. E antes eu queria que os clarividentes vissem. Era o meu desejo, eu queria que vissem, que me reconhecessem. Hoje eu já sei que isso não é possível.
Porque para isso eles precisam ver o que eu vejo, acessar o que eu acesso, ter a consciência que eu tenho. De cima para baixo a gente consegue ver tudo que tem para baixo. De baixo para cima tu não enxerga. Não vê. Nem com os olhos físicos, nem com os olhos espirituais. Você não enxerga. A não ser que eles queiram que você os veja. Que seja desejo deles se manifestar e se expressar para que tu os veja, tá? Eu recebo pedidos de ajuda todos os dias, eu recebo ajudas espirituais todos os dias, eu recebo pessoas da minha consciência para curar todos os dias. E no começo vinha muita obsessão em relação a isso, né? E vinham pensamentos de que, você não vai conseguir ajudar todas as pessoas do mundo. Não tem como. Você não tem capacidade para isso. E aí, em vários atendimentos, foi-me dito que essa não é a minha função, que tem outros para fazer outras funções, que a minha função não é salvar o mundo, que a minha função é fazer com que você desperte o Cristo interno, com que você acesse a memória de mim, com que você acesse a verdade por ti mesmo, na tua experiência. E não, você não precisa ler milhões de livros, e não, você não precisa ter milhões de experiências extrasensoriais e poderes psíquicos. Eu sempre digo no meu curso Despertar Crístico, eu não tenho nenhum poder mediúnico. Claro que hoje eu descobri que eu tenho, né? E que cada vez mais eu tenho, cada vez mais eu recebo, mas eu comecei sendo uma pessoa normal. Claro que às vezes eu sabia das coisas, mas isso é intuição que você também tem. Você é igual a mim, eu sou igual a você e nós somos iguais a Jesus Cristo. E isso não é uma blasfêmia, isso é a realidade. Só que ele acessa a memória da realidade de quem ele é e você não. Eu acesso uma parte. A parte o suficiente que eu precisava para trabalhar aqui, que é para te levar para lá. É o suficiente para mim. E se algum dia me for revelado mais, se algum dia eu tiver capacidade de receber mais, gente, porque tu não consegue viver com essa energia, força e vibração na forma, porque ela te invade, ela transcende, você expande, você desintegra. E aí se reintegra de novo. É uma coisa muito, muito incrível. Não tem como explicar em palavras. Parece assim coisa de ficção científica. Mas é a realidade. A ficção científica limita a realidade, né? Essas pessoas que recebem esses filmes, esses acessos, eles foram a determinados lugares, eles receberam por canais da divindade que quis que determinadas informações vieram. Esses escritores e autores de filmes de terror também a mesma coisa, eles visitaram o baixo umbral, eles descobriram como é que é no baixo umbral e aí eles trazem isso para cá. E se você reparar no filme de terror, eu vi alguns que meu ex gostava de filme de terror, se você... Porque é toda aquela frequência, né? Querendo me levar para não fazer, né? Se você vai para esses lugares e se você reparar nos personagens dos filmes, desses filmes de terror, eles têm uma baixíssima frequência. E aquele pensar, aquele medo que eles sentem, porque você sente o medo deles no filme, é legal porque eles conseguem expressar o medo. Você sente o medo deles, aí eles manifestam, eles acessam essas frequências. Entende? Então, os filmes estão dizendo, olha, se você sentir isso, você vai acessar esse tipo de frequência. É essa a mensagem dos filmes de terror. É essa a mensagem, acordar
Por isso que eu digo, gente, todos trabalham para Deus. Não existe gente aqui, o mais trevoso do mais trevoso, que não trabalhe para Deus. Uma vez eu não acreditava nisso. Uma vez eu tinha medo só de pensar nisso. Eu era tipo Carlos Torres. Eu amo Carlos Torres, tá? Eu amo ele. Eu amo. Mas eu era que nem ele, do mal, medo do mal, sabe? Falava assim. Hoje o Carlos, pelas experiências que ele teve ano passado, ele passou pelo processo, tá? Ele devagar vai mudar a fala dele, vocês vão ver, e ele vai mudar a expressão, porque dentro dele ele acessou uma coisa que não combina com algumas crenças que ele tinha de bem e mal. Então, ao acessar, como ele experimentou, aquilo ainda está naquela fase de angústia e agonia, batendo com as crenças dele. Que é o que acontece com quem conhece a verdade, com quem acessa a verdade. Por isso que eu digo, ajude os irmãos, façam caridade. Quem tem técnicas espirituais, aplique. Por quê? Porque é na relação com teu irmão que tu vai elevando a tua frequência para poder despertar. Você teria como despertar sem o meu protocolo de cristificação. Sem um curso em milagres. Deixa eu pegar aqui a minha pequenininha, porque fica muito quente. Não dá, gente, não dá. Fica muito frio, quer dizer, café. Gente, você teria como despertar sem nenhum protocolo, sem nada, tá? Você teria como fazer isso, mas você não faz. Por quê? Porque você não sabe o caminho. Eu acho legal no Piste Sofia que Madalena diz, eu não sei se foi Madalena, nem lembro qual foi o apóstolo, porque eu tô tanto nessa coisa de... gente, eu sou uma historiadora e eu sou uma cientista também, tá? E espiritualizada, vamos dizer assim. Mas eu falo a partir daquilo que qualquer um pode experimentar nos mesmos termos e condições e obterá o mesmo resultado. Então, nesse sentido, é científico, tá? Gente, eu falo de coisas para vocês que fazem total sentido dentro de você, mesmo que você não entenda agora. Eu dou acesso para vocês que ninguém, de forma tão específica, porque tem alguns vídeos do YouTube que já diz, Jesus não era só isso, Jesus veio ensinar sobre o amor, como você é, quem é, não sei o que. Já tem vários vídeos no YouTube falando sobre isso. Tá? E isso é verdade. Por quê? Lembra da história das batatas? Quando um começa a lavar as batatas, outros no outro lugar do mundo pode acessar a mesma onda. Então, tem muitas pessoas que realmente querem saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Qual foi a mensagem? Qual é a real mensagem do que ele trouxe? E nos evangelhos apócrifos, os apóstolos pediram para ele, Jesus, Cristo, fale com nós sem parábolas. Aí ele disse, falarei. Aí eles pedem, fale com nós como, quando a gente sair daqui, a gente vai lá para onde você está. Como que a gente vai para o céu, para o reino, para onde você tá? Como é que a gente vai saber o caminho? Como é que a gente vai saber quando a gente desencarnar, resumindo? Como é que a gente vai para lá? Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber? Como que a gente vai? E aí ele conta. Ele conta que em cada arconte que ele passou, ele se vestiu com a roupa daquele lugar. A roupa é o quê? O corpo. O corpo, tá? Ele vestiu o corpo daquele arconte. Só que tudo isso, gente, não é uma parábola, mas é
é metafórico e não é metafórico ao mesmo tempo. Eu estou tentando arrumar uma forma de explicar para vocês. Porque tudo que diz nas religiões, gente, é metafórico e não é metafórico ao mesmo tempo, entende? Dependendo do nível de entendimento que você tem, serve para determinada experiência no mundo. É que nem... Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Adão, Eva e a serpente. Então, Adão, Eva e a serpente tem vários níveis de entendimento. A filosofia vai entender de uma forma, a história vai entender de outra, a psicologia vai entender de outra, a literatura vai entender de outra. Cada área do conhecimento, a religião vai entender de outra. Então, assim, cada área do conhecimento vai interpretar aquilo de acordo com as ferramentas que tem. Então, existe a verdade, ela é uma só. Mas cada um vai acessar de acordo com o nível intelectual, psíquico, emocional e espiritual que tem. Entendeu? Por exemplo, assim, aquilo que eu estava falando para vocês. Eu esperava que eu fosse no centro espírita e que eles pudessem ver a egrégora que anda comigo, mas eles não conseguem. Nem os clarividentes. Por que não? Porque eu falo de outra dimensão, muito acima do que a capacidade em amor deles pode acessar. É por isso, só por isso. E quando alguém me toca ou alguém tem interesse genuíno de me ajudar, acessa eles. O que é para um é para todos. O que é para Ana Long é para você. Então, você tem seres espirituais com você muito além daquilo que você pode imaginar. Que nem você consegue acessar e nem pessoas que podem ver além da forma podem acessar. Porque você não vibra em alto nível de amor incondicional. Então, quanto mais você vibrar em alto nível de amor incondicional por tudo e todos, quanto mais você acessar a consciência crística, mais esse véu vai se desfazendo, mais você se conecta com a divindade que está com você e que guia você o tempo todo. Entendeu? Você é o Cristo. E você não consegue acessar isso, nem experimentar isso. E nem ninguém consegue ver isso em você, porque eles não conseguem ver neles. Eu lembro das palavras de Jesus, não exatamente, mas ele disse: eu morri, vocês me mataram no mundo, porque vocês não conseguiam aceitar que eu era como vocês, que vocês eram como eu, e que eu era o que eu dizia que eu era enquanto estava no mundo. Mas todos vocês sabem que eu era o Cristo antes de vir para cá, durante a minha vida aqui e depois que eu saí daqui. Só que a gente não consegue aceitar um Cristo desperto. Eu disse para vocês, eu sempre achei que os meus alunos seriam os estudantes de um curso em milagres. E os estudantes de um curso em milagres e um curso de amor são os que mais me renegam. Porque eles dizem, não vou dizer todos, tá? Mas eles dizem, todos são os receptores. É verdade. Somos mesmo. Mas você é receptor do quê? O que você precisa receptar? Acorda. Você é o Cristo.
Você não precisa receptar nada de ninguém. Você não despertou. Porque se você tivesse despertado, você não pensaria que todos são receptores. Você diria, todos nós somos o Cristo. E quando você me dissesse isso, eu ia dizer, bom, despertou, não precisa mais de mim. Enquanto você não disser isso, enquanto você não souber isso, você vai sim sentar na cadeirinha de aluno e ouvir o que eu tenho para dizer. Ou vai continuar na ignorância. Deu para entender a diferença? Aqui, lá, no curso de milagres, aqui é o curso de amor, tá? Diz, todos somos receptores, somos, até viver o processo de cristificação. Quando você vive o processo de cristificação, você se torna o Cristo e você não é mais receptor. Você é a consciência crística na forma humana. E enquanto você não viveu isso e não experimenta isso, você precisa sentar na cadeirinha de aluno. Entende? Eu ainda sento na cadeirinha de aluno de muitas coisas sobre o mundo que eu não sei, porque eu nunca me interessei em saber de coisas sobre o mundo. Hoje eu faço o processo inverso. Hoje eu sento na cadeirinha de aluno para saber sobre o mundo. Por quê? Porque eu sei que mais adiante eu vou ter que interferir nessas crenças sobre o mundo. Então, eu preciso saber quais são. Eu não sei como é que vai ser esse trabalho, mas é um trabalho que mais adiante a gente vai ter que fazer. E vocês vão fazer parte desse trabalho. Tá bom? É isso. Nossa, eu fui em um lugar, enquanto eu tava falando isso pra vocês, que vocês não têm noção da onde eu fui. E me foi mostrado e pedido que é com essa autoridade que eu tenho que falar a partir de agora. Com essa autoridade de quem tem autorização divina para falar em nome do Cristo. Eu sempre tive receio de falar sobre isso, tá? Porque eu sempre vi, eu sou historiadora, eu vi o que as igrejas fizeram, tá? E durante os meus estudos de anos e anos e anos e anos e anos de dor e sofrimento causado por essas igrejas, até hoje causados por essas igrejas, por todas elas, tá? Da qual Deus é muito grato. E eu falo em nome dele porque eu acessei o pensar e sentir dele sobre as religiões e ele é muito grato a todas. Independentemente de elas fazerem ou não fazerem lavagens cerebrais, ele é muito grato. Ele é muito grato, vocês não têm noção. Eu senti o sentir dele sobre isso, que às vezes eu acesso o sentir dele sobre determinadas coisas. E hoje me foi mostrado, desde sexta-feira eu tenho recebido isso, de que eu tenho que começar a falar com autoridade de quem fala em nome do Cristo. Chega de eu parecer menor do que eu sou aqui. Chegou a hora de vocês vão começar a assistir e acessar conteúdos e conhecimentos de quem tem autoridade e autorização para falar em nome do Cristo. E quem duvida, eu peço que vá lá e saiba por si mesmo se é verdade que eu tenho essa autorização ou não. Vá lá e pergunte por si mesmo, não use intermediários para isso. Quem quiser saber qualquer coisa em relação a isso, com verdade de coração, por interesse genuíno de saber se é real ou não,
vai conseguir acessar, está liberado, tá? Eu não vou dizer, a sua frequência não vai te deixar chegar ao Cristo para saber se vai poder acessar ou não. Está liberado para quem quiser realmente saber, poder acessar, tá? Está liberado. É como se, me mostra uma imagem agora, como se fosse assim, ó. Como se fosse um canhão de luz que vai descer sobre você quando você pedir em meditação. É como se abrisse um portal de luz em você ao pedir em meditação, se isso é verdade ou não. Tá? Vai abrir esse canhão de luz sobre você, você vai ser levado à dimensão do Cristo para saber por você mesmo se é verdade ou não. Tá? Então, quem tem dúvida, vai lá e pergunte e vai ser respondido, tá? Não é aquela coisa, você não tem frequência suficiente para chegar lá no Cristo para perguntar. Você vai receber. Você quer saber, você vai receber, tá? Está autorizado. Ana, foi tu que fez? Não, eu só tô vendo. Não fiz nada. Só tô vendo porque é isso que vai acontecer. Tá na hora de eu começar a executar o meu trabalho no nível que eu vim para executar. Eu tô pronta. E ainda em crescimento, e ainda em acessos, e ainda em evolução. Mas eu tô pronta para executar. Eu tô pronta para te levar para casa. Eu sou o ônibus que te leva para casa, sabe? Só. Então eu tô pronta para pegar vocês todos, botar dentro do ônibus e te levar para casa. E eu não tenho nada de especial por causa disso. Nem você. Mas nós vamos fazer parte da mudança e da iluminação planetária. Nós vamos fazer parte. Nós vamos ficar para a história. Se você queria ter um legado e ficar para a história, então sim, nós vamos ficar para a história, tá? Talvez o nosso trabalho seja mais reconhecido póstumo do que aqui, mas nós ficaremos para a história. É um pouco assustador, né? Ver isso, mas é o que vai acontecer. E você faz parte disso. Eu sempre soube que eu não ia fazer esse trabalho sozinha, eu sempre disse que ia ser em equipe, eu sempre disse que nós somos muitos. Eu sempre disse isso. A minha parte é ser o ônibus que te leva para casa. É bem isso. Eu sou só o ônibus. Tá bom? E é um ônibus, tipo assim, que conhece papai, né? É um ônibus que é amiguinha do Deus, que nem dizem minhas filhas, né? É engraçado, minhas filhas dizem, nossa, mamãe, ela tem vários trabalhos. Ela trabalha em imobiliária, ela trabalha em imobiliária, ela é professora, e ela ajuda as pessoas, e ela trabalha por Deus. Acho tão bonitinho. Ela trabalha por Deus. Eu nunca disse assim, a mamãe trabalha pro Deus, mas elas enxergam assim também. Então, vamos ver como elas vêm, porque se a gente não for como as crianças de 6 anos, gente, a gente não acessa. A gente não acessa. E eu acho que isso é a maior dificuldade. Depois que você passar pelo processo, você vai passar ainda esse ano pelo processo de cristificação, porque se você não fizer meu curso, você vai comprar meu livro, que, sei lá, vai ser menos de R$100, com certeza, né? Eu acho, né? Eu tô falando aqui, daqui a pouco a editora põe lá R$150. Mas tudo bem, vai ser uma coisa pagável, né? Mas o que eu digo para vocês é que você vai viver isso esse ano, tá? Eu não sei se o livro vai ser esse ano. Eu podia co-criar isso, tá? Eu podia criar isso, mas eu entendo que tudo no mundo tem um tempo certo. Eu respeito o tempo do mundo de uma forma que você não tem noção. Eu não antecipo, a não ser que me seja pedido para antecipar. Pedido por quem? Pelo meu eu superior, pela minha intuição, pelo Cristo em mim, pelo acesso que eu tenho ao amor incondicional, que é a consciência crística, pelo acesso que eu tenho ao próprio Deus em muitos momentos. Eu não sou
É que eu ia dizer uma coisa que pode ser que vocês não consigam compreender, né? Mas eu vou tentar dizer de uma forma que talvez vocês consigam compreender. Eu não sou Jesus Cristo. Eu não sou como ele no sentido de ser a representação de Deus na forma. Mas eu sou como ele. E você também. E também somos a representação de Deus na forma. Agora é uma coisa que tu não vai entender, que eu acabei de falar. E tudo bem, só deixa lá em stand-by, um dia vem pra você a resposta do que eu acabei de falar, tá? Capítulo 7, então, de Um Curso de Amor, vamos lá. Um final para o aprendizado. Aquilo que eu sempre digo, eu adoro o fim do tempo. Gente, o fim do tempo do aprendizado é a melhor fase que tem. Por quê? Porque é quando tu... É que nem se tu tivesse feito uma viagem muito longa, cansativa, com muito trânsito e confusão e tudo. E aí você chegou, sabe? O fim do tempo do aprendizado é este momento. É este momento que você vem de muitas e muitas vidas, de muitas e muitas encarnações, de muitos e muitos sofrimentos, alegrias e tudo que você viveu até então. E nessa vida você diz, nesta eu vim para me iluminar espiritualmente, e você faz a jornada e aí você desiste. É um momento de desistência, de soltar. E você não desiste porque você acha que não vai conseguir chegar. Você desiste porque você sabe que tudo que você viu, viveu, experimentou, sempre foi aquilo que você era lá desde o começo. Então você senta, relaxa e observa a vista. E aí chegou o fim do tempo do aprendizado. Aí você está pronto para começar a receber da graça. Então vamos lá. A consciência crística está temporária ou será temporária ou sustentável, dependendo de tua capacidade de abster-se de julgamento. Aquilo que é flui do amor e não conhece julgamento. Tudo que visualizas, imaginas e desejas com amor deve ser sem julgamento. Ou será falsa visualização, falsa imaginação e falso desejo. É por isso que eu digo para vocês que não funciona, amores da minha vida, não funciona esse negócio de só visualizar, mentalizar e imaginar de baixo para cima. Vai acabar. Não tem como você visualizar um carro, desejar o carro e viver no carro e se ver andando no carro e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e conseguir o carro. Primeiro, você vai conseguir de uma forma que o seu ego vai permitir que isso aconteça. Não veio da divindade. Você movimentou forças de atração. E aí você trouxe esse carro para você, tá? Você movimentou a lei da atração. Movimentou. Trouxe. Manifestou. Você vai viver com medo de perder. Você vai viver com medo de não conseguir pagar a parcela. Você vai viver sabendo e sentindo que você sempre tem que fazer mais. Porque senão você vai perder. E isso não é criar. Ou co-criar. O que seria o co-criar que eles ensinam, né? Que seria criar com Deus. Mas hoje, o que você faz no ego é criar com Deus. Porque Deus te deu o poder de manifestação. Só que não é criação, gente. Vocês têm que entender que criação vem do Cristo. Só o Cristo cria. Só o Cristo interno em você cria. Só o desejo genuíno do Cristo interno cria.
Então, até você não despertar a consciência crística, você manifesta, você não cria, você não cocria, você não faz nada que seja para sempre, para a eternidade. Tudo que você fizer sem estar Cristo desperto será manifestação e você vai perder. Vai perder. Ou você acha que a Elaine Orives vai pro céu com as Porsche dela? Entende? É sobre isso que eu tô falando. Tudo que você fizer de baixo para cima vai perder. Vai perder. Não tem como não perder. Vai perder. Porque é do ego. O ego é passageiro. O ego muda de desejo a cada meia hora. O ego é assim. Entende? Oi, sejam bem-vindas. Oi, Ivone Luiza, coisa linda. Gente, eu nem dei oi pra vocês, né? Vocês foram entrando aqui, eu tava muito canalizada. Vocês me perdoem ao mesmo tempo, sejam agraciadas, né? Pelo que vocês recebem. E eu vou assistir depois pra eu poder saber o que que é. Então é sobre isso. Não é fazer. Entenda que se fosse só fazer, visualizar, o mundo todo seria milionário. O mundo todo seria milionário, o mundo todo seria feliz, o mundo todo seria alegre, o mundo todo seria abundante, próspero, o mundo todo seria curado. Se fosse isso, sabe? Estaria tudo resolvido, mas não é isso, amores da minha vida. É receber da graça. Como é que você faz? Hoje, como que eu recebo? Demora para eu tenho uma demanda no mundo, por exemplo. Vamos explicar. Eu tenho uma demanda no mundo. Eu disse que hoje nós não vamos conseguir finalizar isso aqui. Eu tenho uma demanda no mundo, uma coisa para resolver no mundo. Como é que eu faço para resolver essa coisa? Às vezes, como é uma coisinha corriqueira, eu vou lá e faço. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas, normalmente, se eu tenho uma demanda um pouco maior no mundo, o que que eu faço? Eu espero receber. Aí muda alguma coisa na situação. Aí o que que eu faço? Eu vou lá e já me readequo? Não. Eu espero receber. Eu tenho um propósito. Eu desejo alguma coisa. Eu espero receber. E eu fico parada esperando receber? Não. Eu trabalho. Porque o próprio trabalho, tanto de estar aqui, quanto o trabalho de terapeuta, quanto o trabalho de corretora de imóveis, todo o meu trabalho, ele é prazeroso. Então, o meu pagamento já está sendo dado pelo prazer que eu sinto em usar a minha capacidade. E aí vem o retorno financeiro. Aí vem a solução daquilo que eu queria ver. Daqui a pouco o apartamento que eu queria era um apartamento que não era... O que eu quero é tal coisa do meu apartamento, da minha casa. E aquele que eu estava querendo comprar não é aquele que era para ser meu. Porque ele não vai me dar como resultado aquilo que eu quero. Então, eu aguardo. Entende? Eu não fico brava. Mas por que não deu certo meu negócio? Não deu certo aquilo. Não, eu entendo o que que é. Quando um negócio dá certo com o cliente, eu fico feliz. Quando não dá certo, eu sei que não era para ser. Por quê, gente? Porque não é só para mim. É para a pessoa também. Deus não vai me favorecer e prejudicar um irmão dele, entendeu? Eu não posso querer ser... É que nem as guerras. Eu não posso querer entrar em guerra com um irmão meu e querer que Deus me ajude e não ajude meu irmão. Então, já que... E aí, se eu entrei em guerra com você e eu quero que ele me ajude e te ajude também, então para que eu vou entrar em guerra com você? Se eu sei que eu sou você. Cara, eu sento e a gente se ajusta. Vamos conversar? O que que é? O
que tá pegando, o que tá rolando. Entende? Não tem mais guerra. Não tem mais o porquê ter guerra. E é sobre isso que o professor Hélio Couto fala. E é por isso que esse conteúdo que a gente traz é tão atacado espiritualmente, vamos dizer assim. Recebe tantas coisas. Eu já disse, nem adianta mais me atacar. Porque não quero entrar em guerra com ninguém. Eu não quero entrar em desafio com ninguém. Eu não quero confusão com ninguém. Eu pretendo sair dessa vida sem arrumar confusão com ninguém, a não ser que me seja pedido para que eu entre em alguma confusão com alguém ou com alguma ideia. Até lá só vou dar risada das coisas, né? Vou dar risada. Eu vou dizer, ó, não é bem por aí. Ou daqui a pouco o que a pessoa quer é se encher de conteúdo. Para um dia ver que tá levando uns baús pesadão para um lugar que não vai precisar de nada que tem naquele baú. Então, continue lá. Ou daqui a pouco a pessoa quer criar casa, carro, apartamento, ficar milionária, para depois entrar em depressão e ver que não era aquilo que ela queria. Entendeu? Ou daqui a pouco a pessoa quer curar uma doença, aí ela vê que ela curou a doença e que agora a vida dela não tem sentido, porque para ela o sentido era a doença. Gente, olha, se a gente olhar com verdade pra gente, a gente vai ver que tudo que tem na nossa vida, e eu acho muito lindo isso que Jesus traz aqui no curso de amor, lá no começo do curso, que ele diz assim, ó, confia em mim, você não escolheria ter outra vida a não ser essa que você tem. E na hora eu fechei o livro e eu disse, meu Deus, então eu quis esse inferno todo. Eu quis ter passado por tudo isso que eu passei. Sabe, eu fiquei chocada assim por uma semana, só pensando nisso. Fiquei chocada. Vocês ficam chocadas com as coisas que eu falo pra vocês? Ou nem dá tempo, porque amanhã já veio com outra live, já veio outra coisa, né? Às vezes não dá. Mas, gente, se permitem ficar chocados. Porque aí tu entra em relacionamento com o conhecimento, entende? Te permite ficar chocado com a física quântica, com como as coisas funcionam aqui. Te permite ficar chocado com as escolhas que tu fez na vida, com as manifestações que tu experimentou na vida. Se você já teve acesso às suas outras vidas, cara, te permite ficar chocado com as escolhas que tu fez. Porque, meu Deus do céu, Ave Maria, que nem diz os baianos, como que a gente fez a nossa vida ser como ela é? Como que a gente fez isso? Por que que a gente fez isso? Quanta dor tu carregava dentro de ti? Quanto não merecimento? Quanto tu te sente pequeno diante da vida para achar que a vida se movimenta por ela sem a sua interferência? O quanto tu te sente pequeno diante das circunstâncias para achar que as circunstâncias guiam a tua vida sem que tu interfira nelas. Quanto tu acha que tu faz as coisas no mundo e que tu só tá à mercê respondendo à vida, ao invés de ser o protagonista da tua vida. O quanto tu acha que tu só responde à vida? Porque é isso que tu tem feito desde sempre. Você tem respondido à vida. Alguém te joga a bola e você rebate essa bola. Você não se sente aquele que joga a bola e rebate a bola. Você não vê que você está jogando tênis com você mesmo o tempo todo e que você é a bola, você é a raquete, você é a quadra e você é quem assiste. Por que você não enxerga isso?
que todo jogo de tênis é você mesmo. Com você mesmo. E sempre foi assim. Porque você pensa em termos de separação. Eu e você, tu e eu. A Ana é a Ana, eu sou eu. E não é verdade. Jesus é Jesus. Eu não sou Jesus. Eu não sou Deus. Eu não sou você. Somos todos separados. Mas você vai dizer que para uma célula de pele da minha testa, na forma humana, ela não é eu? Ela é eu. Da mesma forma que você é uma célula na testa de Deus. Você é Ele. Entende o que eu quero dizer? Não é para entender, é para sentir. Não tenta racionalizar. Se for para racionalizar, só racionaliza uma coisa. Eu sou o Filho Santo de Deus e eu quero manifestar isso. Se é verdade, se isso é verdade, se isso é assim, eu quero manifestar isso. E deu. Não precisa um monte de firula, um monte de conhecimento, um monte de doideira. Aí vai vir as ferramentas necessárias para que você manifeste. Vai vir o aprendizado necessário para que você manifeste. Você tem que ter um pouco de paciência, dono ego, para você saber que não é da noite pro dia. Pode ser. Mas como você não acredita que é possível, não é possível. Lembra o que a gente viu ontem? Aquilo que você acredita que é possível, é possível. Aquilo que você não acredita que é possível, não é possível. Então você precisa realmente acreditar que é possível. E você fará. Porque te é dado esse poder. O poder da tua consciência, o poder do teu sentir manifesta qualquer coisa, no mundo e fora dele. Só você não tem autorização para criar nada, até despertar a consciência crística. Por isso, graças a Deus, graças ao bom Deus, que os magos negros, o governo oculto e tudo isso podem ser dissolvidos a qualquer momento com o simples desejo de um Cristo desperto que não faz isso porque sabe que é vontade de Deus que eles se manifestem. Sacou? Deu para entender? Você tem o poder de manifestação sobre qualquer coisa na sua vida e na vida de qualquer irmão. E isso é terrível enquanto você está no ego. E isso é maravilhoso enquanto você sente amor. E é esse o fim do julgamento. O fim do julgamento é isso. Nada é bom nem mal. Tudo é bom, perfeito, incrível. Mesmo que eu não veja isso. E se eu não estou vendo isso, eu quero que me mostre. Me mostra o lado bom disso. Me mostra o que isso pode ser útil. O que isso pode ser bom. Uma coisa horrível para você. Como isso pode ser bom. E você vai ver. Você pode conversar com Deus a hora que você quiser. Você pode conversar com o campo a hora que você quiser. Agora, se você vai enxergar a resposta, aí você tem que estar preparado. Porque com certeza, isso eu te digo que é com certeza, ela vai vir totalmente diferente daquilo que você imagina. Com certeza. A minha representação física humana, ela é totalmente diferente daquilo que você imagina de um Cristo desperto. Porque a analogia que você ia fazer é de um velhinho de barba. Fraco, mirradinho, vivendo de favor. Só que não é isso que você quer para você, né? Eu vim para ser o exemplo de uma vida exemplar de como um Cristo desperto vive muito bem na forma humana. Servindo ao mundo e sendo servido pelo mundo. Eu sou o exemplo da vida que você quer para você.
Eu sou um exemplo daquilo que você quer. E serei cada vez mais. Você quer manifestar a sua real identidade. Você quer manifestar aquilo que tem dentro do seu coração. Você quer manifestar a vontade de Deus na Terra. É isso que você quer. É para isso que você existe. Você pode ainda não ter consciência disso, mas é isso que você quer. E é isso que eu sou. A manifestação da vontade de Deus na Terra. E é isso que você é. A manifestação da vontade de Deus na Terra. Até a tua desmemoriação é vontade dele. Porque se não fosse, não teria. Você acha que alguma coisa poderia acontecer sem que fosse vontade do Pai? Como eu disse, podem existir duas forças, porque é vontade dele que existam duas forças. Só existe ele. Não existe nada além do Pai. Nada. Nós somos ele em manifestação. Tudo é ele em manifestação. Agora você precisa viver a partir disso. E para isso você precisa acessar a memória de mim. Acessar a memória do Cristo interno. Tá? Isso simplesmente significa falso ou não consistente com a verdade. Não significa errado nem ruim. E em si mesmo não é causa para julgamento. É simplesmente uma alternativa que te afastará da consciência crística e te impedirá que ela seja sustentável. O julgamento vai te afastar, mesmo que tu desperte a consciência crística ou acesse, ao julgar você. Só que julgamento não é o que vocês pensam que é, também tem isso, né? Ai, meu Deus. Além de eu ter que falar as coisas pra vocês, eu tenho que falar o que é a coisa. Porque é que nem ego. Todo mundo acha que ego é uma coisa e ego não é aquela coisa. Ego não é você se achar o máximo e fazer só o que você quer. Ego é você se sentir separado, é você se sentir um indivíduo. Isso é ego. E tudo que vem desse sentimento de indivíduo é ego. Então, é tão ego você se sentir o bambambam, quanto ego você se sentir o pobre pequeno pecador. E eu vou dizer para vocês, é mais difícil um pobre pequeno pecador conhecer Deus do que alguém que se sente o bambambam. Porque aquele que se sente o bambambam está mais próximo da frequência. E aquele que se sente um pobre pequeno pecador está muito longe da frequência. Então o mundo criou artimanhas, o ego criou artimanhas, porque ele sabe que que ele é um pensamento ilusório, ele é um sistema de pensamento ilusório, e que ele vai deixar de existir, ele vai deixar de mandar, ele vai deixar de ter existência, movimento, expressão, no momento em que o Cristo assumir a consciência dele. Porque ele é uma ilusão, só que é uma ilusão que acha que é real. Né? O fato de que vives no tempo de Cristo não significa que automaticamente realizará a consciência crística. Olha, prestem bem atenção nisso. Da mesma maneira que viver no tempo do Espírito Santo não significa que automaticamente realizarias a consciência do Espírito, que era o teu intermediário. Olha só isso. Eu já falei sobre os tempos e você vai lá e procura no YouTube os tempos do Espírito Santo, os tempos da iluminação espiritual, vai lá. Porque se eu parar cada frase para explicar o que é, eu vou ficar aqui até o ano que vem, já tô aqui há 1 hora. Mas assim como durante o tempo do Espírito Santo, tua compreensão de teu ser e de Deus crescia através de meios indiretos disponíveis para ti, durante o tempo de Cristo, tua compreensão de teu ser e de Deus não estão disponíveis agora. Não podia deixar de crescer através dos meios diretos e observáveis
que estão disponíveis agora. Olha só como mudou toda a frase, né? Vou até ler de novo. Então, durante o tempo do Espírito Santo, a gente aprendia pelo contraste e por meios indiretos, pelo sofrimento, resumindo, tá? Que é o tempo do aprendizado. Durante o tempo de Cristo, tua compreensão de teu ser e de Deus não podia deixar de crescer através de meios diretos e observáveis que estão disponíveis agora. Da mesma maneira que durante o tempo do Espírito Santo, o Espírito estava disponível como intermediário para todos, durante o tempo de Cristo, a consciência crística está disponível para todos. Viu o que eu falei? Aqueles de vós que adquiristes a consciência crística e agora estáis aprendendo a visão da consciência crística, deveis reconhecer. Agora eu vi como que ele escreve consciência crística, é letra minúscula em consciência e crística maiúscula, porque eu nunca sei como é que eu escrevo consciência crística. E agora estáis aprendendo a visão da consciência crística, deveis reconhecer as muitas escolhas que parecerão estar diante de vós e de vossos irmãos e irmãs neste tempo. A compreensão da unidade que cria e sustenta todas as coisas vivas estará agora tão próxima da superfície da consciência como durante o tempo do Espírito Santo. Estava a compreensão de que o homem é imbuído de espírito. As pessoas, tanto as religiosas como as não religiosas, tanto as que se consideram espirituais como as que se consideram pragmáticas, terão essa compreensão ao seu alcance. Muitos serão surpreendidos por experiências de unidade sem saber o que fazer com elas. Eu vejo muitas pessoas tendo essas experiências e não sabem o que fazer com elas. Aqueles que tentam entendê-las se aproximarão cada vez mais da verdade por meio da ciência, da tecnologia ou até mesmo da arte e da literatura. Aqueles que se permitirem experimentar a revelação entrarão na consciência crística. O que eu digo para vocês? Ficarem racionalizando isso, aquilo? Enquanto tu tá no tempo do aprendizado, isso é necessário. É aquilo que eu falei para vocês dos estudantes, não são todos, tá? Que isso fique bem claro. A maioria dos estudantes de um curso de milagres e um curso de amor, eles não acham que o que eles experimentam é o suficiente. Eles não acham, eles ficam buscando outras coisas, outras fontes. Por quê, gente? Porque eles não se rendem. Eles não se rendem. Eles não se rendem à verdade, eles não se rendem ao amor, eles não se rendem à caridade, eles não se rendem, eles não deixam o ego deles desaparecer, eles não deixam. Eles não se rendem. Ai, Ana, mas como é que tu tá falando uma coisa dessa? Gente, se tu experimentar a revelação, você vive a consciência crística. E você, ao viver a consciência crística, você percebe as nuances da realidade, você percebe as coisas, você fica consciente de tudo. Você percebe, você observa, você experimenta, você sabe a verdade. Você é a verdade manifestada. E você não fica tentando não ser o que você é. Aqueles que sustentam a consciência crística permanecerão nela livres de julgamento. Não tentarão criar a sua versão de um mundo perfeito e forçá-la sobre os outros. É isso que eu disse, é você ter todo o poder e não usar. Mas permanecerão no mundo perfeito que existe na visão da consciência crística. Mas a minha vida permanece na perfeição. Esse mundo perfeito será observável para eles e neles. Será revelado a eles por meio deles.
será revelado a eles por meio daquilo que podem visualizar, imaginar e desejar sem julgamento. Não demandará esforço de seus corpos, mas a liberdade de uma consciência reunida em unidade, uma consciência capaz de visualizar, imaginar e desejar sem julgamento e sem medo. Gente, eu estou ainda no processo de sustentar a consciência crística. Recebi já o livro 2. Provavelmente vem alguma finalização do livro 2, que vai ser lançado ano que vem. E agora, sustentar cada vez mais a consciência crística. O que eu ensino para vocês é o sustentar dessa consciência crística no que eu venho fazendo há 2 anos, que eu estou também aprendendo a sustentar a consciência crística. Eu despertei, eu acessei o Cristo interno. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas por ainda estar na forma humana, eu tenho que aprender a sustentar essa consciência divina universal na forma humana. E vocês vão poder observar isso por vocês mesmos. A minha vida, tanto na forma quanto em luz, vocês vão conseguir cada vez mais observar a experiência manifestada da consciência crística, e vocês vão já estar vivendo isso até o final do ano e podendo por vocês mesmos experimentar, e isso é incrível. Isso é incrível. Tá? É por isso é maravilhoso. É por isso que todo medo, incluindo o medo da morte, deve ser removido de ti, apesar da natureza aparentemente radical da vida eterna. Não pode sustentar a consciência crística enquanto o medo permanecer em ti, da mesma maneira que não pode sustentar a consciência crística enquanto o julgamento permanecer em ti. Por quê? Porque não é da natureza de Cristo, não é da natureza do ser crístico conhecer o medo ou o julgamento. O que estamos falando aqui é que permanecer em teu estado natural é um estado livre de medo e de julgamento. Isso é tudo o que diferencia teu estado natural de teu estado não natural. À medida que teu estado natural retorna a ti, tu viu? Retorna a ti. Por meio de um coração e uma mente unidos em unidade, teu corpo também existirá ou permanecerá neste estado natural. Então, a manifestação também se torna assim. Não pode deixar de ser assim, pois assim como teu coração e teu corpo existem no estado ou na realidade em que pensas estar. A única coisa que criava uma realidade irreal para o teu coração e o teu corpo era a incapacidade da mente de unir-se à vontade com a tua consciência desperta. Enquanto não aceitava a verdade de tua identidade, nem a realidade do amor sem medo, tua mente existia em uma realidade de medo e julgamento. Submeti o coração e o corpo a essa realidade. Agora o teu coração escutou o apelo deste curso e trabalhou com tua mente para suscitar essa aceitação da verdade, uma verdade que teu coração sempre soube, mas era incapaz de libertar-te para aceitá-la sem a cooperação da mente. A mente, uma vez liberta do sistema de pensamento do ego, deve apenas reaprender o sistema de pensamento da verdade. Tua mente, teu coração e teu corpo uniram-se em alinhamento para realizar este aprendizado. Eles agora existem em harmonia. Tua mente, teu coração em união trouxeram harmonia para o teu corpo. A sustentação dessa harmonia manterá teu corpo em perfeita saúde, ainda que a maneira de tal perfeição de tua saúde continue sendo uma entre muitas opções. Olha só. Ainda que a maneira de tal perfeição de tua saúde continue sendo entre uma de muitas opções. Ou seja, você vai poder optar. Compreenderás que aquilo que é ótimo para o teu aprendizado.
pode ler isso sozinho. Você pode ler isso comigo. Ou você pode experimentar o que eu acabei de falar. E vou dar um exemplo prático disso. E a gente vai finalizar aqui, para continuar amanhã. O melanoma que eu manifestei, que eu descobri semana passada. O que é isso? O que é um melanoma? Eu escolhi por muitos anos deixar o meu corpo se degradar. Eu escolhi por muitos anos, durante o meu processo de cristificação, viver a dor e o sofrimento. Eu escolhi por passar por cada fase do processo de iluminação espiritual. Por cada dor, por cada sofrimento, por cada dissolução do meu arquétipo, do ego. Para quê? Porque quando eu cheguei, me foi mostrado que isso era desnecessário. Por que eu escolhi passar por cada coisa? Para que quando tu viesse a mim, em qualquer uma das fases do aprendizado, em qualquer uma das fases, em qualquer um dos tempos da iluminação espiritual, eu pudesse reconhecer. E quando eu digo você despertou, você não despertou, você acessou, você não acessou, não é porque eu estou julgando. Porque eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Que devia ser diferente. Eu só estou te mostrando para que você possa chegar. Porque se você achar que chegou e não chegou, você não vai chegar. Porque você vai ficar ali parado. Como você pode pensar que você chegou a uma iluminação ou chegou à consciência crística tendo dor e sofrimento? Ou enfrentando um problema atrás do outro, um problema atrás do outro, um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. E sofrer com isso. Ou fingir que não sofre, ficar alienado, que é pior ainda. Em vez de resolver, se alienar. Ou se infantilizar. Tudo que tu pensa aqui, tudo que tu visualiza, tudo que tu sente, tu manifesta. Tudo. Observa a tua vida. Observa teus pensamentos, teus sentimentos. E veja. Começa de trás para frente. Eu vou dar uma dica que eu só dou nos meus cursos. Olha a tua vida agora. Olha com verdade para a tua vida agora. Como que tá o pilar amoroso? Como que tá o pilar financeiro? Como que tá o pilar espiritual, social? Olha os teus relacionamentos. Olha o teu profissional, olha o teu financeiro, olha pra tua vida toda, anota como é que tá. Depois que você anotar, você vai olhar para cada um, anotou, tá, não tá como eu gostaria, isso. Eu tô no caminho para chegar onde eu quero em relação ao pilar amoroso, sim ou não? Sim. Não. Então, o que eu vou fazer para chegar lá? Eu tô no caminho para realizar o que eu gostaria no meu pilar financeiro? Sim ou não? Não. Então, o que eu preciso para chegar lá? Eu tô no caminho ou tô satisfeita com o meu pilar profissional? Sim ou não? Sim, não. O que eu tô fazendo para chegar lá? Isso também pode ser PNL, pode ser coach, pode ser outras coisas. Mas o que você tá fazendo para chegar lá? Gente, vou até botar fora meu café, esqueci de trazer o meu copo de água para jogar fora.
Então, olha para tua vida e pensa assim, ó, os meus alunos, as pessoas que estão aqui, vocês normalmente que estão aqui, vocês com certeza estão no vórtice de energia. O que é o vórtice? Em cima de você, quando você entra no caminho espiritual, cria um vórtice, um cone de luz que fica girando, tá? Esse vórtice, ali tem todos os conhecimentos, tem todo o tempo do aprendizado, tá ali, esse vórtice. Se você tá no vórtice para chegar onde você quer chegar, ótimo. Você sabe que você tá no caminho e aí você vai ser alegre. Se você não está alegre, é porque você não está nem no vórtice. Mas pode ser que com essa live de hoje, com esse momento, você crie consciência de que você não está satisfeito com a sua vida. E não estando satisfeito com a sua vida, você vai ver o que seria uma vida satisfatória para ti, uma vida feliz para ti, o que você gostaria. E pode ter certeza que não é um carrão e uma casona. Não que isso não vai acontecer. Mas pode ter certeza que a tua felicidade não vai estar num carrão, não vai estar numa casona, a tua felicidade não vai estar em você ser rica, milionária, famosa. Aonde vai estar a tua felicidade? Eu não vou te responder. E você vai me responder amanhã. Porque hoje você vai aproveitar esse domingo para pensar. Aonde está a minha felicidade? O que eu precisaria para ser feliz? O que eu preciso para ser feliz hoje? O que me deixaria feliz hoje, agora? É alguma coisa que eu tenho? É alguma coisa que eu sinto? É alguma coisa que eu recebo? O que me faria feliz agora, nesse momento? Porque eu vou dizer para vocês, eu estou feliz agora. Eu sou feliz agora, neste momento. Entende? Então, o que você precisa para ser feliz agora, neste momento? O que você precisa? É isso que você tem que se questionar. É isso que você tem que buscar. É isso que você precisa. Olhar para todos os momentos da tua vida, a cada momento, a cada instante, o tempo todo, e ver: eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz com quem eu sou, com a vida que eu tenho, com o corpo, com o espírito. Eu sou feliz ou não? Você precisa saber. Você precisa saber se você é feliz ou não é. E se a resposta for não, ria disso. E começa a pensar, o que eu preciso para ser feliz agora? O que eu preciso para ser feliz agora? E aí você vai ver que tudo aquilo que teu ego queria não é o que você precisa para ser feliz agora. Não é. E não é estar feliz agora, é ser feliz. O que você precisa para ser feliz? E a gente termina essa live hoje por aqui, amanhã a gente continua. Gente, os evangelhos eu já vi que a gente vai ter que fazer os estudos lá no YouTube, porque quando eu tô falando deles, que não são eles, somos nós, né? Mas quando eu tô acessando a frequência dos apóstolos, quando eu falo qualquer coisa dos apóstolos ou de Jesus, eu acesso as frequências dele, né? Porque eu tô dentro dessa consciência compartilhada. E quando eu falo deles, eu entro em relacionamento com eles e eu acesso a frequência deles. Então, vem coisas
que eu não consigo parar de trazer, que eles querem trazer de informação, que a consciência quer trazer de informação, e eu preciso fazer isso de forma mais livre, sem determinado tempo. Então eu vou ter que fazer isso no YouTube e trazendo o texto para que vocês possam também entrar em fase com o texto, tá? Porque só lendo você, se eu ler para você, você ouve, você só tá vendo o ouvido e você precisa ver, visualizar as palavras, tá? Preciso de mais uma fonte para vocês, tá? Essa live tá incrível, 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 totalmente canalizada. Aproveitem essas informações da divindade para vocês. Recebam, manifestem e anote. Se o dia de hoje te servir para responder essa pergunta, valeu a tua vida inteira até esse dia. Eu sou feliz com a vida que eu tenho em todos os níveis e dimensões, em todos os pilares? Não. Eu estou feliz em alguns pilares, mas eu não sou feliz. Então, o que eu preciso para ser feliz agora? Agora. O que eu precisaria agora, nesse momento, para ser feliz? Não para estar feliz, para ser feliz. E eu quero que vocês anotem isso. Sabe por quê? Porque eu quero ver. Eu quero ver o que você acredita que precisa para ser feliz. E amanhã vocês vão acordar às 6 da manhã para poder me falar. Tá? Hoje eu senti a live, todo mundo sentiu, porque eu senti. Hoje eu senti, eu sempre sinto, né? Mas hoje eu senti uma energia muito, mas muito amorosa que veio aqui nos orientar. Muito amorosa, mas muito amorosa. Um colo de papai, como se o próprio Deus viesse aqui falar pro filho dele. É o que eu sempre peço, né? Que eu seja a mensageira do pai pro filho. Então, é isso, tá? Amanhã a gente finaliza essa parte. Vocês viram como ele é prático, como Jesus é prático, 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 prático. Ele é muito prático. Ele diz, olha, tu chegou, tu não chegou. Se tu chegou, tu tem que sentir isso. Se tu não tá sentindo isso, tu não chegou. E é isso, sabe? E é sobre isso. E nós vamos, gente, até o fim disso aqui. Essa semana a gente vai finalizar. Não o curso de amor, que não tem como, né? Mas a gente vai... Eu vou finalizar isso aqui com vocês, porque é necessário que vocês tenham esse entendimento. Entendi. Me foi pedido para fazer isso. E depois eu vou fazer, provavelmente em maio ou no final de abril, a gente vai começar os estudos, então, dos evangelhos apócrifos. Aí vocês vão ter estudos de uma historiadora sobre os evangelhos apócrifos, e além dos estudos de uma historiadora sobre os evangelhos apócrifos, vocês vão ter os estudos de alguém que viveu cada palavra que está escrita nesses evangelhos, que conhece esses lugares descritos. Entende? E as técnicas de cura começam segunda. Sim, todo dia, Gabi, a gente vai ter um conteúdo e uma técnica de cura. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cada live que vocês assistem, elas são curadoras, tá? Esse de segunda-feira eu estava em reunião, enquanto a pessoa falava, eu já fazia a cura. Eu já via a cura acontecendo. Na verdade, eu nem intencionei, eu vi acontecendo. E vim de cima para baixo. Então, a cada live que vocês experimentam aqui, vocês experimentam isso. Fernanda, tu que gosta de fazer os cortes, quem faz os cortes, por favor, cortem essas últimas partes. Façam esses pequenos vídeos, porque isso precisa chegar ao maior número de pessoas, e compartilhem nos grupos que vocês têm, compartilhem
no grupo de família e tal. Não precisa dizer nada, só diz, olha que bonito, sabe? Porque essa questão da pessoa olhar para sua vida e ver se ela é feliz hoje, isso faz a pessoa acordar. Porque nós estamos dormindo, fazendo coisas todos os dias que não nos deixam felizes e nem nos levam à nossa felicidade. Entende? Então, você faz as coisas no seu dia a dia ou para ser feliz ou para levar a tua felicidade. E quando você vê que tem coisas que você faz que nem te deixam feliz e nem te levam para a tua felicidade, você começa a se questionar. Então, façam isso, tá? Passem para as pessoas, porque ele não está falando nada de espiritualidade, não tem nada a ver com crença. E vocês podem perceber que tudo que eu trago aqui de conteúdo para vocês é muito prático para que vocês experimentem na vida de vocês, para que vocês possam mudar a manifestação. Gente, não existe Cristo desperto miserável. Não existe Cristo desperto a não ser que ele queira, tá? Porque que nem o Tolle, ele ficou 2 anos no banco da praça. Mas por quê? Porque ele despertou a consciência, mas ele não sabia sustentar ela. E não sabendo sustentar, o que ele fez? Ele se amorteceu e ficou ali, vivendo a experiência. E aí ele virou um mendigo, né? Por quê? Porque ele não estava conseguindo sustentar na forma aquela consciência. Ele não conseguiu, ele recebeu e ele despertou e ele se amorteceu só recebendo. Ele não fez esse caminho, ele não tinha feito durante esses 2 anos, depois ele fez, tá? Por isso que os livros dele chegaram até nós, senão nunca teriam chegado até nós, os livros do Tolle. Os meus livros chegaram a vocês, por quê? Porque eu me aterrei. Porque se eu ficasse só na consciência, isso não ia acontecer. Então, eu vejo um problema que eu vejo. Claro que não existem problemas na criação, tudo tá certo, maravilhoso, não sei o que, tá. Mas, enfim, se você não aterra, você não consegue expressar a consciência. O Tolle precisou aterrar, lançar os seus livros, ter uma vida próspera, milagrosa e abundante para executar a consciência, para viver. Enquanto ele estava lá só catatônico, recebendo, ele não estava experimentando a consciência. Entende? A gente precisa experimentar a consciência crística. A gente precisa experimentar, expressar a consciência crística. Ok? Entendido, amores da minha vida? É isso. E eu escolho ter uma vida próspera, milagrosa e abundante e observável. Observável. Escolha também ter uma vida próspera, milagrosa, abundante e observável. Tá bom? Um beijo. Um ótimo domingo, a gente se vê amanhã.